Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos presentes a esta sessão. Senhor presidente, eu sou nascido no Pantanal, nascido em Corumbá, e tem dois temas do aspecto ambiental que eu quero tratar hoje aqui, principalmente relacionados ao IBAMA. O primeiro é um assunto que já está muito presente entre todos nós, que é a questão ligada às queimadas, e que está hoje, por exemplo, Corumbá está coberta novamente de fuligem. E o que me preocupa, eu vi na semana passada uma entrevista do presidente do IBAMA, em que ele afirmava, numa entrevista à Globo News, que 100% das queimadas no país são provocadas, são criminosas. Primeiro que não tem base para dizer isso. E aquilo que for criminoso tem que ser combatido, investigado, preso, enfim. Agora, tem que tratar da essência do que está acontecendo, que são as mudanças climáticas, a redução drástica do volume de chuvas, que é uma coisa assustadora para quem conhece o Pantanal e olhar o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Isso tem uma origem muito clara: desmatamento feito de forma ilegal, emissão de gases de efeito estufa, que é a origem do problema. Então, acho que a discussão tem que ser, principalmente do Ministério do Meio Ambiente, em ver as saídas para essa questão. Então, a primeira coisa que eu quero tratar é isso, porque o aspecto ambiental é a pauta principal do século XXI. Só que o aspecto ambiental ele tem que ser discutido de uma forma muito clara, sem preconceitos de lado a lado. E eu trago hoje aqui uma questão, novamente, fundamental para o Mato Grosso do Sul, não só para Corumbá. O Rio Paraguai, que é um rio que tem 2.700 quilômetros de extensão, que nasce lá no Mato Grosso e encontra o rio Paraná, 2.700 quilômetros depois, lá no rio Corrientes, na Argentina, é um modal fundamental. Aliás, modal, as hidrovias, elas são utilizadas no mundo inteiro. É um modal usado, quando usado de forma adequada, ele efetivamente é muito mais limpo do que o transporte rodoviário. Ocorre que, por uma questão que já virou um dogma dentro do IBAMA, o que acontece? Eles não autorizam, e não estou falando aqui de questões que nós sabemos que têm consequências gravíssimas, não se trata aqui de dragagem ao longo do leito do Rio Paraguai, mas intervenções em 6, 7 pontos críticos, que sedimentos que foram levados de forma natural para o leito do rio, e esses sedimentos estão impedindo a navegação no Rio Paraguai. E aí o IBAMA não permite, volto a dizer, ninguém está falando aqui de dragagem ao longo do Rio Paraguai. Nós estamos falando aqui intervenções em meia dúzia de pontos críticos do Rio Paraguai, que estão impedindo a navegação. Ora, e aí simplesmente, e recentemente o IBAMA encaminhou uma nota técnica para o DENIT, dizendo que nada pode ser feito no Rio Paraguai se não tiver o EA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, que se isso andar rápido vai 3, 4, 5 anos. Ou seja, está condenando a região do Pantanal e principalmente Corumbá ao ostracismo do ponto de vista econômico. Porque, volto a dizer, não há uma discussão sobre tema. Nós estamos falando, volto a dizer, em meia dúzia de pontos num rio que tem uma extensão de 2.700 quilômetros. O que está acontecendo?
nós teremos aí uma riqueza que é natural da região, que tem uma das maiores e melhores em termos de qualidade de minério de ferro, e esse minério de ferro acaba sendo uma parte dele escoada pela BR-262. E o que acontece quando escoa pela BR-262? Você aumenta a emissão de gases poluentes, que reduz o volume de chuvas, que aumenta o clima em todo o país. Então, nós estamos trocando uma coisa por algo muito pior. A rodovia, a BR-262, ela não foi planejada para um tráfego gigantesco de centenas, de milhares de caminhões. Então, a saída é a hidrovia. Agora, não pode um órgão ter o poder absoluto que não discute, não conhece a realidade. Eu queria saber se alguém do IBAMA em Brasília alguma vez, né, andou pela BR-262 e vê o caos que hoje a BR está submetida por um tráfego intenso de caminhões que mata os animais, que mata vidas humanas, que ceifa vidas humanas, que aumenta a emissão de gases poluentes do efeito estufa. Então, assim, por que é um tabu? E quando alguém fala sobre esse assunto, é como se fosse poder fazer qualquer coisa com o Pantanal. O Rio Paraguai é um polo, uma via importante para o desenvolvimento econômico e social. E a palavra sustentabilidade, ela está estabelecida sob um tripé, que é o meio ambiente, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. As três coisas devem e podem caminhar juntas. Agora, dizer que absolutamente nada pode ser feito, que nós vamos deixar o Rio Paraguai do jeito que está, que não pode ter nenhum tipo de intervenção em pontos críticos, é condenar uma região inteira de mais de 100 mil habitantes ao isolamento do ponto de vista econômico. Porque o que vai fazer com toda a riqueza natural, que de alguma forma vai ser explorada, o que vai ser feito com toda essa riqueza natural? Não tem como escoar pela BR-262, nós não temos ferrovia, e a recuperação dela vai demandar aí 40, 50 bilhões para recuperar a ferrovia no seu trecho que vai de Corumbá até Bauru. Portanto, nós temos essa saída da hidrovia e há uma negativa absoluta do IBAMA de simplesmente discutir o tema. Qual é o problema de tratar especificamente de alguns pontos que estão degradados no Rio Paraguai? Então, aqui nós estamos vendo hoje, assistindo, é um debate absolutamente fora da realidade quando se fala em meio ambiente. Ao invés de discutir, e eu estou falando aqui de questões absolutamente técnicas, não interessa partido. Eu sou presidente do partido, vice-presidente da República, mas eu não tenho político de estimação, não tenho mito nenhum, não tenho nenhum problema em tecer comentários críticos, inclusive do meu partido. Porque, assim, a discussão ambiental, ela deixou de ser algo que tem que ouvir quem conhece, as pessoas com conhecimento técnico, para ser uma coisa, o que cada um defende do ponto de vista ideológico. Eu volto a dizer, é triste ver o que está acontecendo, presidente, no mundo. Ora, o incêndio não é no Pantanal, é em São Paulo, é nos Estados Unidos, é na Grécia. A natureza está devolvendo o que nós fizemos com ela ao longo do tempo. O culpado somos todos nós. Agora, dizer que toda
100% dos incêndios no Brasil são criminosos, é no mínimo um exercício de ficar chutando. Não tem base para dizer isso. Tem incêndio criminoso? Tem. Tem que punir? Tem que punir, e de forma rigorosa. Agora, vamos discutir o porquê da redução desenfreada, drástica, do volume de chuvas em nosso país. É essa a essência da discussão. Aí sai da essência e vai para a parte periférica, que é quem são ou quem é o culpado. Quem é culpado, quem botou fogo, e tem gente que faz isso, investiga, penaliza. Agora, o que nós vamos fazer, deputado Renato Câmara? Qual vai ser as próximas gerações? Eu estou dizendo aqui que eu sou de uma região que eu já dei a volta ao mundo, o percurso de ida e volta Campo Grande, Corumbá, Corumbá, Campo Grande. E o que aconteceu, deputado, nos últimos anos é assustador. O Pantanal corre o risco de passar por um processo de desertificação. E não é exagero. Áreas que sempre foram alagadas, hoje estão esturricadas, secas. Quem passa pela ponte do Rio Paraguai, por exemplo, indo para Corumbá, do lado direito, era até o início dos anos 2000, onde passava a balsa, tinha um canal. Tem mais de 10 anos que não tem água ali. E aí? O problema é você fazer intervenção em alguns pontos do Rio Paraguai, ou é a redução do volume de chuvas, ou são as mudanças climáticas? Então, assim, que esse assunto deixe de ser ideológico, porque o que está em risco são as futuras gerações, que provavelmente não verão o que nós vimos. Permite uma parte, deputado? Pois não, deputado? Deputado, eu sei que o deputado Renato Câmara, que é da Comissão de Meio Ambiente, está ali, quer falar também, mas a fala de Vossa Excelência é muito importante. Existe um conceito moderno hoje, que é moderno, empresarial e também voltado ao serviço público, que é o tal do ESG, que nada mais é do que ambientalmente sustentável, com responsabilidade social e com governança. Seriam as três coisas, né? O ambiental, a responsabilidade social e a governança. Não dá para trabalhar hoje sem você unir esses três conceitos e saber que é importante. Não dá para negar. O grande problema da sociedade e até do desenvolvimento é a negativa de que existe um problema. E o segundo problema é ficar procurando quem é o culpado do que aconteceu há um século atrás, há meio século atrás. Esses conceitos modernos são conceitos que buscam a responsabilidade sobre o ambiental, o sustentável, sobre a responsabilidade social, sobre alimento para o mundo, sobre desenvolvimento e governança, mas a partir do hoje, a partir do entendimento que é preciso criar políticas públicas e responsabilidade a partir do agora. Quando Vossa Excelência coloca que realmente o problema, o perigo, a questão climática, a desertificação, as matas ciliares, as nossas nascentes, nós não vamos conseguir voltar à história 100 anos atrás e impedir que alguém desmate o que desmatou ou que coloque uma fronteira onde não colocou. Mas daqui para frente é importante ter esses conceitos, mas sabendo que se nós precisamos usar os nossos rios para o desenvolvimento, que tenha com tecnologia, com sustentabilidade, fazer dragagem, tornar eles navegáveis, voltar a políticas públicas de matas ciliares. Eu reclamava de ver o rio Taquari totalmente assoreado, o rio Coxim. Então, eu me somo à fala de Vossa Excelência e digo, é importante sim, não procurar culpado, mas agir com responsabilidade para que daqui para frente essas políticas públicas unam esses três conceitos: responsabilidade social, governança e sustentabilidade. Obrigado, deputado Gerson. Vou conceder uma parte ao deputado, meu amigo Renato Câmara. E, deputado Renato Câmara, isso que o deputado Gerson me falou, lembra uma frase de Allan Kardec, aliás, de Chico Xavier, que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos recomeçar e fazer um novo fim. Então, o que a gente está aqui
nesse momento é justamente isso, que as pessoas se dispam, né, das suas vaidades, de conceitos pré-concebidos e possamos enfrentar de frente o problema que está acontecendo, né? A recomposição das matas ciliares, não permitir mais o desmatamento nas nascentes dos nossos rios, discutir as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, que estão ao longo do Rio Paraguai, no estado vizinho do Mato Grosso, e ninguém fala sobre isso. Então, assim, o clamor, e eu vou buscar, deputado Renato Câmara, que faço parte com Vossa Excelência da Comissão de Meio Ambiente, uma saída para essa questão. Nós não vamos permitir que Corumbá fique isolada do ponto de vista econômico por decisões unilaterais tomadas nos ares condicionados de Brasília, que não conhecem a nossa realidade, estão impedindo, né, que nós possamos utilizar a hidrovia. Qualquer lugar do mundo, deputado Renato Câmara, a hidrovia é um modal fundamental de transporte. E volto a citar aqui, embora tenha características diferentes, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, mas lá passou por uma seca em 2023 e eles fizeram a recuperação do rio. Claro que é uma outra realidade, mas a gente não pode ficar aqui parado e dizer que nada, absolutamente nada pode ser feito no Pantanal. Como é que as pessoas vão sobreviver? Como é que elas vão viver? Como é que vão trabalhar? Como é que vão comer? Hoje, o setor de mineração, que eu sei que é um setor que polui e tem que buscar mecanismos para que isso não aconteça, agora, é uma realidade. Tem uma riqueza mineral que vai ser explorada na cidade. Em qualquer lugar é explorado. Agora, tem que ter os cuidados ambientais. São quase 5 mil empregos diretos. Vai fazer o quê com essas pessoas que trabalham lá? Vão fechar tudo? Ah, então tá. O IBAMA mandou, fecha tudo. Não pode mais mineração, não pode hidrovia. E vai viver do quê? De brisa, de vento. Então, isso que não pode acontecer. O que está acontecendo é um radicalismo, um exagero. E eu espero, né, que está na moda aquele maluco lá de São Paulo que é candidato a fazer, o cara faz corte, que nem fizeram com o Caravino outro dia. Ele falou um negócio, aí fizeram um corte. Eu não estou aqui defendendo mineração a qualquer custo, que tem que dragar o rio inteiro. Eu estou dizendo que sustentabilidade tem 3 tripés, e esses tripés têm que ser respeitados. Primeiro, o aspecto ambiental. Segundo, o social, o ser humano, a pessoa. E terceiro, o aspecto econômico. Falar que não pode fazer nada, aí é muito fácil. Deputado Renato Câmara. Nobre deputado Paulo Duarte, esse tema é fundamental, essa reflexão, e nós termos esse debate na Assembleia Legislativa. Porque eu tenho a clara convicção da importância estratégica dos recursos hídricos do nosso Estado. Nós estamos vendo várias guerras no exterior, muitas delas por pequenos espaços de território, mas fundamentalmente tem o problema da água. A água, ela é fundamental para qualquer desenvolvimento, tanto na esfera de logística, como Vossa Excelência colocou, né, como na esfera de produção, como na esfera do meio ambiente. A água é um elemento essencial e nós, muitas vezes, não temos essa percepção porque Mato Grosso do Sul ainda tem água em abundância. Mas para manter esse posicionamento estratégico, essa abundância, nós temos que praticar ações que possam ter essa sustentabilidade ao longo das gerações. E um ponto, deputado, que eu vejo muito claramente que é necessário, e o presidente Gerson colocou, é a governança. Porque a governança, ela é um debate onde toda a comunidade
daquela região discute sobre um tema comum, como, por exemplo, a água. E uma das governanças fundamentais que já existe há muitos anos e precisa ser aprimorado são os comitês de bacias hidrográficas. Nesse comitê existe representante da produção, existe representante dos pescadores, existe representante dos órgãos públicos, e ali se discute ações para a preservação do meio ambiente. Porém, nós estamos vendo ao longo dos anos que essa discussão ela fica muito no campo da teoria e não vai para a prática, por ações efetivas que possam melhorar, por exemplo, o volume de água do Rio Paraguai. Como melhorar esse volume? Nós sabemos que para manter qualquer volume de um curso hídrico, é preciso ter a recarga, ou seja, é fundamental para o volume de água dos rios ter a infiltração da água no solo. E esse é um problema que precisa ser enfrentado com ações mais efetivas de políticas públicas. Você ter a adequação da produção com terraços, com curvas de níveis, com as matas ciliares, com as reservas legais, porque a gente se discute tanto isso, porque quanto mais infiltração de água das chuvas no solo, maior é a recarga dos rios. Esse é um ponto crucial, deputado, que nós temos que discutir com a sociedade, com a comunidade, com políticas públicas, e Vossa Excelência está de parabéns por voltar a esse tema, que é um tema de desenvolvimento, é um tema estratégico do volume de água do Rio Paraguai, porque para falar numa ação importante, que é o transporte, né, através dos nossos rios, é preciso ter água. Não adianta a gente saber que é o transporte mais barato, é o transporte economicamente viável, tanto para minério como para a nossa produção, e nós não termos água para fazer esse transporte. Esse problema já chegou no pescoço. E por conta de mudanças climáticas, por conta de ações, né, que o próprio ser humano vem fazendo, por conta de ações em políticas públicas, às vezes aquém do que poderia ser feito, nós precisamos ir em busca de recursos para implantar ações que possam ser mais efetivas nesse sentido. Então, Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse tema à nossa casa, e todos nós discutimos. E aqui não se discute vítima ou vitimados, a gente busca, né, ser úteis para a sociedade, e com a nossa articulação política, todos nós aqui, Vossa Excelência, que é da região, conhece muito bem, a gente poder regenerar tudo isso que está precisando de investimento, de políticas públicas, de ações efetivas para que a gente possa avançar nesse sentido. Obrigado, deputado Renato Câmara. E indo para o final e falando especificamente, né, que eu quero focar nessa questão da importância da hidrovia e da participação que não seja preconceituosa do IBAMA, porque alguém falar não, deputado Pedro Kempis, para tudo, me lembra a minha infância, que alguém falou para os meus pais que não podia comer melancia depois que você almoçava, tem que esperar 5 horas, e eu sempre fui um cara alucinado por comer melancia. Passei grande parte da minha infância almoçando meio-dia, esperando 5 da tarde para comer a dita cucha da melancia. Aí já estava fora da geladeira, porque alguém disse, não pode comer melancia, e alguém acreditava. Era não, 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 que nem era manga com leite. Então esse troço do IBAMA está me parecendo essa coisa assim, não pode melancia na hora do almoço, não pode fazer nada.
nada. Olha o que eu estou dizendo. O que o IBAMA está dizendo, não pode fazer nada. Vamos ficar o Rio Paraguai sem utilizar a hidrovia. Ora, é óbvio, dragagem não pode ser feita ao longo do rio sem licença de impacto ambiental, sem EAR-RIMA, tudo. Agora, eu não consigo entender como alguém da região, porque o IBAMA fala não para meia dúzia de pontos críticos, que o sedimento foi de forma natural para o rio. É óbvio que você não pode ficar fazendo dragagem no rio, aumentar o calado do rio, porque se aumentar o calado, que é onde andam as embarcações, e se ficar muito profundo, na enchente, a água não extravasa para a planície. Isso eu sei. Não é isso que nós estamos dizendo. É discutir a questão de pontos críticos. Volto a dizer, olha só o que os caras estão dizendo. O Rio Paraguai nasce em Mato Grosso, vai até Correntes, na Argentina, que encontra o Rio Paraná lá. São 2.700 quilômetros de rio. Aí os caras falam que meia dúzia de pontos críticos não pode ter, não é nem dragagem, não pode ter intervenção. Vai lascar com uma cidade inteira do ponto de vista econômico, porque qual é a nossa saída? Não tem ferrovia. Vai demorar não sei quanto tempo para alguém botar 40 bilhões. Nós temos aí uma hidrovia que no mundo inteiro, será que só nós estamos certos? Só o IBAMA? Concede uma parte, deputado? Concedo. Deputado Paulo Duarte, eu estava ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e, de fato, não deve haver radicalismo de nenhum dos lados, né? É isso. É isso. Mas, assim, não pode existir oposição entre o desenvolvimento econômico, social e a questão ambiental, a preservação ambiental. Muitas vezes nós vimos isso, né? O agronegócio brigando com o ambientalista e o ambientalista brigando com a pessoa do agronegócio, como se nós não deveríamos mais explorar as riquezas naturais, investir na produção por conta da preservação ambiental. Na verdade, o que nós temos que fazer é encontrar o caminho do desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, aproveitar as riquezas naturais e investir na produção, porém, garantindo a preservação ambiental, né? Então, eu penso que nós temos que encontrar esse equilíbrio. Ontem estava falando aí na tribuna também sobre a questão das mudanças climáticas, né, da devastação ambiental que aconteceu nos últimos anos. Houve uma exploração exacerbada, né, dos recursos naturais sem a preocupação da preservação, e hoje nós estamos pagando a conta, né? E talvez vamos deixar um planeta inabitável daqui a algumas décadas, né? Então, eu acredito que nós aqui no Mato Grosso do Sul, que temos uma riqueza muito grande em termos de recursos hídricos, né, de recursos naturais de um modo geral, nós precisamos ter essa visão e essa preocupação em garantir o desenvolvimento das atividades econômicas, né, não podemos abrir mão disso, porém, garantindo que os recursos naturais sejam preservados, né, e o Pantanal, de onde Vossa Excelência vem, é uma joia, né? É um bioma muito sensível e ali a preocupação deve ser redobrada. Mas desenvolver as atividades econômicas com a preocupação ambiental. É esse desenvolvimento tão falado, sustentável, tão difícil da gente conseguir, mas é possível, né? Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Caminhando para o final, é exatamente isso. O que eu estou defendendo aqui é o fim do radicalismo, o fim do nada pode. Também não é o tudo pode. Nós temos que buscar um equilíbrio. Nós temos que pensar, nós estamos falando de uma cidade que vai fazer 246 anos, que junto com Ladário tem aí mais de quase 130 mil habitantes, e nós estamos com essa intransigência, sem querer discutir o tema, nós estamos
condenando uma região ao ostracismo do ponto de vista econômico, porque a logística de transporte é uma questão fundamental para que uma região se desenvolva. Se nós não temos ferrovia que preste, a rodovia não suporta, porque quando fala em meio ambiente, os caras estão esquecendo, os engravatados lá que estão tomando essa decisão de Brasília, que tem um detalhe seguinte: não pode fazer nada. Então, vai escoar como? Vai pela rodovia BR-262. Acabou o tempo. Que não foi... Como o seu parte foi muito grande, eu peço mais uns 2 minutos, só para encerrar meus raciocínios, meu presidente querido. Já vou encerrar. Então, assim, o que está acontecendo? Se não puder fazer nada, ficar desse jeito, que eu acho que não vai ficar, vamos brigar para que mude, o escoamento vai ser pela BR-262, que de Corumbá a Miranda é um aterro. Não foi preparada para milhares de caminhões de minério e outros produtos. Se tiver milhares de caminhões, emissão de gás de efeito estufa vai prejudicar a natureza, pior ainda, vai reduzir o volume de chuvas, vai matar, como está matando. Quem vai para Corumbá vai ver quantidade de animais mortos ao longo da estrada, vai matar toda a nossa, ou grande parte da nossa fauna, e matar ser humano, como está morrendo com acidente. Então é isso, vamos buscar o equilíbrio. Eu vou encaminhar um documento ao IBAMA, ao meu líder maior do meu partido, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Tem que ter uma solução. Nós não podemos condenar uma região tão importante ao isolamento do ponto de vista econômico. Nós temos que encontrar uma solução, como disse o deputado Pedro Kemp, sem nenhum radicalismo. É fácil dizer não. Temos que pensar, vamos buscar alternativa, mas nós temos que usar a hidrovia como um importante modal de transporte. Muito obrigado.